conversar lá. Beleza? É isso. Então, quinto ponto. Isso aqui, Rafa. Oi, tá dando para me escutar? Opa. Beleza? Salve. Opa, beleza? Beleza. A internet estava. Agora eu acho que se não deu, eu vou tentar passar por computador aqui, mas eu gostaria de desculpa, eu gostaria que você continuasse falando sobre a questão da proibição dos celulares, que você parou no meio da explicação. Ok. Como eu falei, eu faço parte desse grupo de pesquisa sobre humanidades digitais e ensino de história. Então, a gente aprende que a ferramenta, o celular, bem desenvolvida, ele pode auxiliar muito na educação. Só que o problema é isso, a teoria e a prática, né? Quando a gente é professor e vai para a sala de aula, realmente a gente não tem como competir com o celular. Não tem. Ele é muito mais atraente, tem até mais informação do que a gente tem para passar, porque é um acúmulo ali de vários e vários sites. Então, é essa dualidade. Eu espero que auxilie, mas eu acho que pode ter também o caminho inverso. Em vez de eles pararem, eles continuarem a aumentar a intensificação do celular, porque adolescente, todo mundo que passa pela adolescência sabe, gosta de ser desafiador. Então, vai ficar até mais emocionante mexer no celular na sala de aula, né? Mas o celular ensinado, se a gente ensinado a utilizar o celular como ferramenta, até mesmo de ensino, de recurso didático, nossa, engrandece muito, muito mesmo assim, as aulas. Fica mais interativo. É como usar o data show. Só que agora cada um tem um na sua mão. Então, eu não consigo me posicionar nem a favor nem contra, porque tem essa dualidade. Vamos ver como é que vai ter esse processo, como vai ser aplicada essa lei, né? Se realmente os alunos vão conseguir acompanhar melhor a aula, vai ficar uma aula mais proveitosa, ou se não, né? Só colocar em prática mesmo para a gente saber. Então, sim. Você, como estudante de história, como que você vê a história que foi contada até hoje para a gente, mas também foi omitida uma grande parte, e uma grande parte foi mostrando bandeirões só como os caras que descobriram, só como descobridor, que realmente a gente já tem discorde, acha que eu também discordo, mas também esconder das atrocidades que ele fez. Você, como professor de história, como você vê toda essa questão? Eu tenho até uma poesia sobre isso, que é... Deixa eu te contar uma história feita por mãos negra, que fala como é que o negro e as pessoas não brancas são retratadas na história oficial. Por vários anos a gente acreditou e fomos ensinados na minha época ainda de escola, que nem faz tanto tempo, né? Eu tenho 23 agora, terminei em 2019, quando eu tinha 18, e durante todo esse processo sempre me falaram que o Brasil tinha sido descoberto. Os portugueses eram pessoas civilizadas que vieram colonizar o Brasil, descobrir, mas a gente agora, como estudante de história e com essa nova historiografia que está vindo por outras pessoas também, por pessoas negras, indígenas, estarem adentrando
à universidade e agora pesquisando outras coisas, outra visão, uma coisa que a gente chama no campo de história vista de baixo, né? Que é a história das pessoas negras, indígenas, mulheres, etc., que não é uma história oficial escrita pelo homem branco, a gente percebe que a história, sim, ela foi mascarada. Porque quem é que escrevia a história antigamente? Era o lado da pessoa que tinha ganhado, das pessoas brancas e da elite, que era quem tinha acesso à universidade, era quem eram os historiadores, né? Só que aí com essas novas correntes de pensamento, com esse novo tipo de forma de, não novo tipo, mas com outras pessoas, com outros discursos, adentrando história e pesquisando esses campos novamente, se mostrou que não é uma descoberta, é uma invasão, né? Que os portugueses chegaram aqui, já tinha povos aqui, né, que eram os povos indígenas, e que eles não eram povos incivilizados nem atrasados, muito pelo contrário, as tecnologias indígenas, a gente tem muitas informações, inclusive como revoluções de engenharia. Aqui na Amazônia, por exemplo, no Amazonas se encontrou um local que era uma aldeia onde os indígenas eles conseguiram aterrar e fazer um nivelamento maior do que a enchente do rio. Isso antes de Cabral, pré-Combahia, né? Então, eu vejo essa história que está surgindo só mudando a perspectiva. Está indo a máquina de poder, que é a história, porque a história ela é muito importante para a identificação e a memória. Acho que é o primeiro estágio que a gente vê a importância da história, né, para um povo. Então, esse mecanismo de poder que a história ela está passando por outras mãos, por outras pessoas periféricas, negras, indígenas, mulheres, e essas pessoas elas estão pesquisando sobre a sua própria história, entre aspas, entender esse processo histórico com a sua perspectiva e com a perspectiva de hoje. Então, eu vejo assim que a história de descoberta e tal, ela foi colocada na história oficial porque eram pessoas que faziam parte da elite, e a elite brasileira naquela época queria que as pessoas, o povo, acreditasse que o europeu era a pessoa civilizada e os indígenas eram incivilizados, como os negros também foram colocados como incivilizados. Eu não sei se até se você acompanhou algum tempo, não foi agora, onde a polícia prendeu o Galo de Luta porque ele atirou fogo nas estátuas do Borba Gato. Mas o Borba Gato, tipo, ele fala é patrimônio público. Pô, mas o cara não foi tipo um herói que você, tipo, fala assim, não, da hora, ele não devia ter feito isso. Pô, o Borba Gato, ele nem era pra estar ali, entendeu? Ele nem ia ser homenageado. Tinha muitos outros caras na história que merecia aquela homenagem. Então, por isso, é um jeito também de repressão à polícia do Rio de Janeiro. O símbolo dela, né, é a coroa portuguesa e tem duas garruchas simbolizando a proteção da coroa portuguesa. Então, você vê que até a polícia, quando surgiu, até hoje sempre foi, nunca foi para proteger os pobres marginalizados. Você, como professora, como você vê aquela atitude de Rosa Parks, uma mulher branca, uma mulher negra, não se levantou para uma mulher branca? Como que você viu esse simples ato dela não levantar? Eu entendo que a mulher negra, homem negro, era obrigada a levantar para os brancos entrar, e ela não se levantou. Como que você viu esse ato? Qual a importância dela ter feito isso? Eu acho que é um exemplo que pequenos atos, né, entre aspas, podem ser atos revolucionários quando bate de frente com um sistema, uma conjuntura de poder já estabelecida. Então, esse ato dela não se levantar acarretou um movimento de boicote com os ônibus estadunidenses. E assim, as pessoas negras, enquanto coletivos, elas pararam de pegar os ônibus. E vendo o impacto econômico disso, as pessoas, né, os donos das empresas de ônibus, elas extinguiram essa lei de que as pessoas negras tinham que sentar no fundo do ônibus, ou até descer do ônibus, caso uma pessoa branca entrasse, né?
Então, esse simples ato, para mim, sempre é um exemplo de que a gente pode, sim, fazer mudança na sociedade. A partir do momento que a gente começa a fazer essa crítica e a reagir à opressão, a gente está fazendo uma mudança também. Por essas pequenas mudanças de pessoas comuns. E isso é muito importante quando a gente fala de história, que todo mundo é um sujeito histórico, não é só os ídolos, os heróis históricos ou uma pessoa que tem um poder econômico, um poder intelectual, e não. Não, todas as pessoas, todos nós seres humanos somos sujeitos históricos. Todos nós somos homens que atravessam, né, o tempo. Então a gente tem esse poder também de fazer essa mudança. Acho que a primeira coisa assim que eu entrei e fiquei muito me identifiquei muito com a história foi durante uma disciplina de introdução à sociologia, que logo no início da graduação a professora falou, olha, nada no meio social é natural. Então, esse mecanismo hierárquico de poder que coloca pessoas como inferiores e algumas como superiores, seja economicamente, racialmente e etc., isso é uma acabar com elas também. Então, acho que essa que foi a ação da Rosa Parks, né? Ela não queria mais sentar no fundo do ônibus, às vezes ela nem tinha esse viés político todo estruturado, não vou parar de sentar no fundo do ônibus, que aí vai gerar um movimento. Não, ela só não queria, porque ela se sentia mesmo inferiorizada e ela, com a sua autoestima, falou, não vou levantar para você. Então, isso para mim foi um ato assim, revolucionário, é à toa que a gente estuda sobre ele, enfim, desencadeou várias lutas por direitos civis. Aí hoje em dia as pessoas vêm falar besteira, não sabem a história, vêm falar que é mimimi e tal, principalmente a extrema direita, que só tá aí para pregar ódio. Tipo, tem um filme infiltrado na crânia que mostra, que realmente ele mostra isso, como naquela época até a polícia era racista. Então, se um branco matasse um negro, pô, possivelmente, eu acho que tinha 90 poucos por cento de chance dele não ser preso, tipo, dele não pagar por nada. Então, tipo assim, ele podia pegar, podia matar. Até disso surgiu a Ku Klux Klan, que eu não gosto nem de falar o nome, mas a gente precisa olhar isso para que isso hoje não volte a acontecer como naquela época, porque tem pessoas que pensam que isso deveria acontecer. Infelizmente, pessoas que se dizem seguidoras de um Jesus que lavou os pés de alguém, um Jesus humilde, não aquele que parece que tem uma arma na mão, não. Se seguidor de pessoal alguém humilde e fazem isso. Rafa, quais as mulheres que você se inspira? Nossa, tem várias, mas assim, mulheres no geral, primeiramente minha mãe, né? Foi quem me criou e lutou muito, né? Mãe preta, mãe solo, com 5 filhos, que migrou para conseguir dar dignidade a essa família, lutou por isso. E depois dela, né, que é uma grande figura de mulher para mim, mesmo quando a gente briga com mãe, assim, é um amor tremendo por reconhecendo todo o que ela já fez, né? Mesmo quando as nossas opiniões não batem, né? Que eu sou uma pessoa com opiniões fortes, a minha mãe também, e eu acho que é isso que eu mais herdei dela, ter uma opinião forte, me posicionar. Depois dela tem Lélia Gonzalez, que ela é uma mulher preta também, uma das criadoras do movimento negro unificado aqui no Brasil, responsável por uma manifestação durante a ditadura civil-militar, na frente do Teatro de São Paulo, em plena ditadura, muito repressivo. Ela foi uma das mulheres que articularam essa ação, denunciando o racismo presente dentro da ditadura militar. Beatriz Nascimento, também, que é historiadora, então eu me inspiro muito nela, porque ela foi uma das primeiras historiadoras a trabalhar a questão negra no Brasil, sendo uma mulher negra, né? Porque já tinha, por exemplo, Florestan Fernandes, que já tinha trabalhado a questão da história
negro, só que ele era sociólogo, e ele era uma pessoa branca. Já a Beatriz Nascimento, ela era uma mulher negra e ela trabalhou o quilombo, né? O significado do quilombo, historicamente, catalogando eles e falando sobre a sua organização social. Então, essas três mulheres, assim, minha mãe, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Bell Hooks, também, que ela é estadunidense, e ela trabalha relações étnico-raciais em sua amplitude, desde a forma como a mídia retrata o negro, a questão da mulher negra na sociedade, a questão das masculinidades negras, a questão da educação como forma de transgressão. Então, a Bell Hooks também é uma grande referência para mim. Como diz, é muito importante ter essas referências, até mesmo quando se citam referências, realmente é o que dá sentido a uma luta dessa, que até se for ditadura, e agora citando a direita de novo, eles falam que a ditadura não foi bem assim, que era para colocar ordem, atar ordem. Tipo, teve o AI-5, que para eles que não sabem, você não podia nem fazer uma música, nem um poema, nem nada, que a polícia tinha que pegar, se prender, você não tinha habeas corpus, sem direito a nada. Então, para quem fala isso, e também agora falando de história de novo, tem coisas tipo coisa em história que eu estudei história, eu nunca vi tipo os escravos do Haiti que derrotou o exército de Napoleão. É algo que eu nunca vi em história, tipo, não que algo em livro de história mesmo, parece que eles não colocam história como do Chico da Matilde, é algo que eu nunca ouvi, e que com essas várias histórias que deveriam ser muito importantes para a nossa história, não tem, infelizmente. Qual outra história que você conhece, que você nunca viu em livro de história, essencial, que você fala, pô, essa deveria estar no livro e eu nunca vi? Qual? Um grande exemplo aqui que deveria, e a gente aqui, enquanto brasileiro, deveria ter estudado, é a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi uma revolta dos escravizados, tanto os negros libertos como os não libertos. O Haiti era uma colônia francesa, e essa Revolução Haitiana ela é de 1791, 2 anos depois da Revolução Francesa. Tanto que teve influência também, porque na Revolução Francesa, de 1789, teve a Lei dos Homens, né? Mostrando que todo homem tem direito de liberdade, nananã. E aí, essa revolução chegou até o Haiti, né? E aí, as pessoas que eram escravizadas, os negros escravizados e os libertos, que eram tratados como indigentes, falou, pô, se todo homem tem direito à liberdade, à vida, por que a gente está vivendo desse jeito? Então, eles se revoltaram, mataram parte dos colonizadores franceses e o resto mandou de volta para a Europa. Então, eles tomaram realmente, eles fizeram uma revolução para a independência do Haiti. E isso era para a gente estudar dentro do contexto de quando se fala da Lei 10.639, de 2003, que é uma lei que ela obriga a ter um ensino de literatura e história afro-brasileira e africana aqui. Só que muitas vezes ela não é desenvolvida. E quando ela é desenvolvida é só durante o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Então eu acho que a Revolução Haitiana ela deveria ter uma explicação até para se falar de uma coisa além da escravidão, mas que influenciou para a abolição da escravidão, para quebrar essa falácia de que a princesa Isabel libertou os escravizados porque ela era boazinha. Não, teve uma pressão internacional da Inglaterra e o medo também de acontecer uma revolução haitiana, porque a revolução haitiana ocorreu porque a maioria da população era negra. E o Brasil, no final da sua escravidão, a população aqui no Brasil também, a maioria era negra. Então, isso causava um medo entre os colonizadores, a elite e também a monarquia da época, né? O império da época. E isso influenciou para extinguir a escravidão aqui no Brasil. E a gente não estuda isso, não está presente nos livros de história. É muito você mesmo ir pesquisar para entender como é que foi isso.
E, para mim, isso é um grande exemplo de tirar o negro como submisso. Ele nunca foi submisso durante o processo de escravidão, né, de escravização, seja em qualquer país. Ele não era submisso. Ele tinha só múltiplas formas de resistência. Aqui no Brasil teve os quilombos, as fugas, a preservação do sincretismo religioso entre a Umbanda e o cristianismo, para os escravizados africanos conseguirem cultuar as suas divindades. Então teve múltiplas formas de resistência. São alguns dos exemplos que deveriam ser ensinados na história, escolar, no caso, né? Na disciplina História na escola. Com todo esse espírito revolucionário de luta, de resistência, de correr pelo certo, quais lutas que você acha que você vai enfrentar como professora? A gente está num sistema educacional que ele está sendo preparado e feito, né? Ele está sendo estruturado para quantidade, não qualidade do ensino. Quem está na sala de aula, principalmente professores mais antigos, eles estão extremamente adoecidos por todo o contexto escolar. Seja pela questão de pressão psicológica de diretor e coordenador, um currículo vasto que não tem como, em 50 minutos, você desenvolver todas as temáticas da BNCC pede, relatório, controle de sala. Então, vendo como professor, eu acho que esses serão os maiores desafios, né? Até porque quando você é um professor que pensa um pouquinho mais fora da caixinha, que realmente quer desenvolver um conhecimento, ensino e aprendizagem baseado na criticidade do aluno, você fica muito desmotivado quando se depara com a sala de aula e a Secretaria de Educação no seu pé falando que você tem que passar todo mundo, né? Independentemente se aquele aluno está preparado para passar para outra série. Às vezes não está, não conseguiu desenvolver a leitura, às vezes tem um déficit de interpretação muito grande, que atrapalha ele próprio. Então, assim, a superlotação da sala de 30 a 35 alunos, um professor não dá conta, uma pessoa, duas pessoas juntas. Por exemplo, eu e você, eu tenho uma forma de aprender, você tem outra forma. Imagine 35 pessoas com 35 formas diferentes de aprender. Como é que o professor vai conseguir? Então, esses são os desafios que eu vejo que eu vou enfrentar. Espero sempre ter esse sentido de entender que o sistema de educacional que a gente está agora, disso de quantidade em vez de qualidade. Às vezes a gente é censurado dentro da sala de aula, tem alguns assuntos que a gente não pode tocar, tem que estar em alta, seja ele questões de gênero, orientação sexual, questões políticas. E eu nem estou falando da política partidária, eu estou falando política no caso de explicar o que é política, né? Qual é o seu papel, qual é a sua história, o seu desenvolvimento. Então, esses são alguns dos desafios que eu sei que eu vou enfrentar. É o que eu sempre pensei. Toda a escola poderia ensinar o que é política. Igual você falou, não a partidária, mas o que é política, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz um deputado. É evidente que a maioria das pessoas não sabem, tá ligado? E as escolas, quando eu fiz a pergunta, você falou até de pensar fora da caixinha. Você acha que por ser uma professora que pensa fora da caixinha, você vai encontrar dificuldades, tipo, você ser muito restringida, tipo, as suas asas, eu não digo cortada, mas ser muito podada. Tipo, professora, isso você não pode, você acabou de falar, professora, isso você não pode fazer, esse tipo de aula você não pode dar. Você acha que você vai encontrar muitos atritos assim? Eu acredito que sim, porque quando você é um professor que quer mais metodologias ativas, isso causa um barulho, causa uma criticidade. O aluno, quando você desenvolve a criticidade dele, ele não vai ser crítico só dentro da sala de aula, ele vai ser crítico na questão geral da escola. Por exemplo, eu era muito desse tipo no ensino médio. Eu, juntamente com meus colegas de turma, a gente articulou uma greve dos alunos, porque não estava tendo almoço, a gente era um ensino integral público. Foi na época que o Temer inventou o ensino integral sem reforma,
nas escolas e às vezes a gente não tinha nem banheiro para tomar banho, não tinha onde descansar. Só colocaram, não tinha almoço, a escola não conseguia oferecer almoço porque não tinha os alimentos necessários, a gente mal tinha merenda. Então a gente se organizou e fez essa greve, né? Incrivelmente, no outro dia já tinha almoço novamente, né? Uma coisa que era impossível, que não tinha, rapidinho surgiu. Por quê? Porque os alunos também se mobilizaram. Pegaram no pé da direção, nananã, divulgamos no Facebook. Então, quando você desenvolve essa criticidade do aluno, tem muita gente que não gosta. E às vezes é o responsável por aquela escola. Seja na figura do diretor, porque não sei como funciona aí na sua cidade, mas eu e no seu estado, mas aqui no meu estado e cidade, são cargos comissionados. As pessoas, elas têm que ter o curso de gestão escolar, mas eles são indicados, não são concursados. Então, por eles serem indicados, por ser um cargo comissionado, há o medo de perder o emprego. Então, há uma pressão da pessoa que colocou ele lá de manter a ordem dentro da escola. Entendeu? Então, eu acredito sim que vai ser mais poldado, né, a essas metodologias, trabalhar essa criticidade, mas ao mesmo tempo que tem gente que é contra, há muita pessoa que é a favor, às vezes colegas, professores também, que pensam assim, aí vocês vão unindo força e vão conseguindo fazer isso, porque, por exemplo, essa minha escola teve professores assim maravilhosos, professor de geografia, de português, de história, eles eram muito engajados, que mesmo com pouco recurso, não tinha data show e tal, eles se forçavam para realmente dar uma aula, queria nos auxiliar a passar para a universidade pública. Então, vai ser difícil, realmente vai ter essas foldações para pensar um pouquinho mais fora da casinha, de pensar mais a criticidade, realmente de uma forma que o aluno aprenda e não só reproduza aquele conhecimento, mas eu acho que se a gente se acomodar, eu acho que se eu me acomodar da forma que a coisa anda, eu acho que eu ia me sentir muito mais mal do que tentar e ser poldada, né? Sim. Ô, Rafa, você faz parte de algum partido, de algum movimento político ou não? De partido, não sou filiada a nenhum. Movimento social, eu também não sou filiada, mas eu sempre colo aqui com o movimento negro da minha cidade, seja o Movimento Negro Unificado, ao Negro, Núcleo de Mulheres de Roraima, também com o MST, tem também o grupo de diversidade daqui das pessoas LGBTQIAPN+. Então, eu sempre estou ali pelos movimentos sociais, mas eu não sou filiada. Eu sempre sou mais simpatizando. O meu rolê mesmo é com a cultura hip hop. Todos esses espaços que eu transito é me apresentando, tanto quanto MC, quanto como poeta, como professora, porque eu acho que tudo vai se completando. Para mim, tudo é uma arte da palavra também, né? Seja ser professora, MC, poeta, tudo usa a comunicação. Então, eu não sou filiada a nenhum, mas eu sempre estou ali com movimentos sociais. Chegaríamos lá. Se você tem uma lojinha afro, é isso mesmo? Como é que é essa história? Conta aí para nós. Você achou que existe, como diz, existe uma necessidade como diz você, de fazer uma lojinha afro? Como que você teve essa ideia? Conta para nós. Eu sempre gostei de usar acessórios assim. Esse aqui, por exemplo, é da minha loja, né? E aí as pessoas perguntavam aqui na minha cidade, onde você comprou? Eu queria, não, eu gosto, mas não consigo achar. E aí eu, juntamente com meu namorado, meu companheiro, a gente decidiu que ia trazer uma loja afro aqui para Boa Vista, né, Roraima. E aí a gente pediu alguns produtos, a gente compra mesmo, a gente compra de São Paulo e traz aqui e revende. E foi assim, foi a demanda das minhas amigas, né? Do movimento, da faculdade, que gostava das acessórios que eu usava, e também a questão de fazer uma renda extra também. Não, sim, é muito importante. Você vê, igual você tem uma lojinha A, quando você sai pela cidade, você vê que tem pessoas também que, como se vendem, tipo, bijuteria, às vezes que, tipo,
realmente existem pessoas como você que se preocupam com isso ou não? Ou realmente você vê que na sociedade você é única e as pessoas se preocupam em vender outras coisas? A gente tem algumas outras lojas, a gente tem a de Afro também, que já trabalha com artigos Afro e também, não só os acessórios, mas também roupas. Nós temos uma estilista negra também, que ela pede diretamente de Angola, né, para fazer roupas estilizadas que ela mesma desenha, ela não costura, mas ela desenha, que é a Capivana Arte, que é uma super colega minha também, uma super amiga, a Paula Braga. Então, sim, tem outras lojas que também se preocupam com isso, tanto no artigo afro mesmo, assim, ético, quanto afro na questão de streetwear, né? Então, tem lojas de streetwear, tipo, a Ébano, que é também uma estilista que ela faz com essa temática periférica, streetwear, a Afro Sum, né? A Ufu também que faz. Então, tem várias outras lojas que também trabalham com cultura afro. Não possível. Mas também é super importante, ainda mais que as pessoas se sintam representadas. Né? Você, Rafa, nesses 2 anos de governo Lula, você acha que ele e o PT está preocupado em defender todas as minorias, todos os direitos dos pobres, dos menos favorecidos, de todas as minorias? Nesses 2 anos, quais os pontos negativos e positivos que você faz do governo Lula? Os pontos positivos é a criação do Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários, né, que são realmente assim, órgãos que direcionam essa questão da igualdade racial. A volta de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, o aumento do Bolsa Família, também agora para a gente que é de licenciatura, de meia para licenciaturas, como um pacote de valorização do professor e educação aqui no Brasil, e também o pé de meia para o ensino médio. Quem é pessoa periférica sabe que às vezes a gente abandona a escola para conseguir auxiliar em casa, na renda mesmo de casa. Às vezes a vida pede isso, às vezes os pais não estão dando conta, ou a mãe não dá tanto conta, né? Ou o responsável. Então, esses são os pontos positivos. Os pontos negativos um novo arcabouço fiscal, né? Um teto de gastos, novamente, que ele disse que não iria fazer, mas acabou fazendo, só que com outro nome. Isso sempre corta da educação, saúde e segurança. Então, tem outros meios aí que poderiam, mas ainda não se atentou. A questão ainda de diminuir o imposto de exportação. Muitas vezes o empresário que faz exportação e lucra milhões com isso não está pagando os devidos impostos, enquanto nós, enquanto classe trabalhadora, estamos pagando imposto de renda altíssimo muitas vezes. Eu trabalho numa escola e tem professoras que elas se desdobram em 2 empregos, em 2 municípios diferentes, e estão pagando mais de R$10.000 de imposto de renda, sendo que a renda delas era 8 mil no máximo. Então isso daí já mostra que é desigual, porque a pessoa está se matando de trabalhar, tá, às vezes até com questões de saúde. Subiu para 5 mil, mas é um ponto negativo, porque a classe trabalhadora ainda está pagando impostos absurdos, tanto o ICM, né, o Imposto sobre o Consumo e Mercadorias, que a gente é o mais impactado, o salário mínimo, apesar de estar aumentando, ainda não cobre as necessidades básicas, e eu sei que não é só um governo que vai resolver isso, e às vezes nem entra na pauta, sai governo, entra governo, seja de direita, seja de esquerda, e eles não resolvem isso, porque eles se dizem pela classe trabalhadora, mas no final, quem mantém eles no poder é a elite burguesa, então eles dão mais para a elite burguesa e alguns poucos para a classe trabalhadora. Então esse é o ponto negativo, não teve um aumento de salário mínimo suficiente para conseguir, né, suprir as necessidades básicas do nosso povo brasileiro.
Além da inflação também está altíssima. Até um pacote de café agora está horrível ir no mercado. Cada semana você vê os preços cada vez aumentando mais. E parece que todas as ações que o governo está tentando tomar não está conseguindo brecar a inflação. E isso impacta muita gente que é trabalhador. Então, esses são os pontos negativos que eu vejo. Esse arcabouço fiscal que está cortando a educação, da saúde e da segurança pública. Essa paralisação também do aumento do salário mínimo, que saiu agora nesse último aumento. O salário mínimo que ainda não está suprindo as necessidades do povo brasileiro, a inflação também está muito grande. Então, são pontos negativos que a gente deveria também estar se preocupando, além de estar dando muita brecha para a extrema-direita ganhar força novamente. Né? Não está sabendo lidar com fake news, não está sabendo gerir a sua mídia, o seu marketing, a sua transparência governamental, então isso impacta muito. Se equilibrar novamente, porque senão, novamente, a gente vai cair nas mãos da direita. E assim, tem quem apoia e quem não, mas a gente que é do hip hop, eu ouvi a fala do DK, né? A DK ou ADL? Acho que o ADL. Que ele falou que não é nem de esquerda nem de direita, ele é hip hop. E a gente é um movimento antissistema, independentemente de qual político esteja lá. Se ele não está atuando em prol do povo, a gente tem que fazer essa crítica também. Até para construir. Isso é democracia. A gente está brezando pela democracia, precisa de opinião, precisa desse pensamento. Não tão forte a ponto de achar que está tudo perdido, é melhor voltar para a direita, porque não é a saída. Né? Mas também não ao ponto de fechar os olhos porque está acontecendo de ruim. Né? Sim, procurar essa crítica para evoluir, para falar o que a gente tem que melhorar nesses próximos anos. Teve até o discurso de Mano Brown em 2018, né, no palco do PT, que ele falou que o PT precisava voltar para trabalho. Em vez de perder a política, não teve como virar. E eu sinto que falta muito isso. Igual você falou, a comunicação. Porque você não está sabendo comunicar tanto para fake news, tanto com o passar, tanto com o povo, tá ligado? Que é o mais importante também. E isso o PT está falhando feio. Ô, Rafa, você também se arrisca na poesia marginal. Como que é esse corre da poesia marginal? Fala aí. Poesia marginal, para mim, ela é muito parecida do que eu já faço como MC. MC, a diferença é que, em vez de eu colocar numa batida, no beat, é gogó mesmo. Então, isso para mim me ajudou muito a destravar. Eu era uma pessoa muito tímida, eu fui uma adolescente muito retraída. E aí, com a poesia marginal, começar a recitar as coisas que eu pensava. E também, ela é um tipo de poesia que ela é assim, ela é para ser crítica. Né? Ela é para ter uma visão mais crítica. Essas questões de desigualdade, de dialeto mesmo. Não tem que ficar falando bonito, não tem que falar uma coisa metafórica muito rebuscada, não. Pode ser a língua mesmo de uma pessoa periférica, que é o que eu sou. Então, esse corre da poesia marginal começou em 2019, incentivada por uma professora minha, a professora Ana Paula, que era professora de português. E eu escrevia poesia durante a aula, né? Ela olhou e ela, caraca, você tem que começar a recitar. Então, teve na época um evento que era no Sesc, o Slam Sesc. Ela me levou, eu fiquei em segundo lugar. Foi a primeira vez que eu recitei. Desde então, eu conheci outras pessoas que foram me chamando, e eu fui fazer esse rolê de recitar poesia marginal. E já casava muito que eu já estava nesse engajamento mais de conscientização, enquanto uma mulher preta, enquanto uma pessoa periférica e tal. E aí, casou com a poesia marginal, que hoje eu me encontrei. O estilo de escrita assim, que realmente eu amo de paixão fazer. É muito dolorido, eu amo de paixão, porque é para se expressar, mas é uma poesia assim que você tem que passar aquele sentimento mesmo. E às vezes até chorava no início, porque eram poesias pesadas, assim, realmente que era para jogar, coisas que aconteceram comigo, coisas que aconteceram com meu irmão. Então, esse é o meu rolê na poesia marginal. Eu sempre
conversa sobre relações étnico-raciais, sobre negritude, sobre ser mulher e essas coisas. Em paralelo a isso, a poesia marginal que você faz, tem também o corre de MC. O MC, a MC que você faz, é só em batalha ou tem o corre da batalha e o corre da música? Como que você trata essa questão? Eles são semelhantes um pouquinho, mas a batalha ela é aquela coisa que você treina também, você tem que ter um treinamento e um vocabulário, sempre estar se embasando para conseguir desenvolver bem uma rima, e treinando, e batalhando sozinho, improvisando. E a música, para mim, ela tem um peso muito mais pesado, por conta que eu vejo muito uma responsabilidade. O rap, ele tem uma responsabilidade social. E o BK, ele fala sobre isso. O rap nunca foi consciente, ele sempre foi consequente. Ele sabe qual é a consequência de mandar um papo torto ali. Porque tem jovens que escutando, às vezes tem crianças, às vezes tem uma pessoa que ela tá precisando de um conselho, uma visão, assim, um discernimento. E aí, às vezes, você manda um papo torto na música e a pessoa compra e vai indo, vai indo. Claro que não é responsabilidade sua como vai chegar no seu ouvinte, mas para mim, na minha opinião, a minha música, ela é para ser escutada, para ser refletida também, né? Trazer um conhecimento. Prezo muito por esse pilar do hip hop, que é o conhecimento. Então, esse corre da batalha, da música e do poetry, eles vão se complementando porque todos eles requerem estudo. E não só estudo da forma de escrever, da estrutura de um beat, ou da métrica e o flow, mas um estudo de visão da sociedade, percepção. Eu também tenho que estar atento, eu tenho que estar atenta às notícias, eu tenho que estar atenta no que está acontecendo, eu tenho que entender um pouquinho de política, também um pouquinho de sociedade, sociologia, filosofia. Então, isso me ajuda muito a complementar as minhas produções. Então, todas as minhas produções, seja batalha, poetry, música, elas se encontram nessa base que é o conhecimento, né? Que é o meu eu, que é sempre foi uma menina muito curiosa de entender o porquê das coisas acontecem, e aí casou de agora eu trabalhar com a palavra. E aí complementa todos esses eixos. Não, sim, é muito importante. Somente o hip hop, o rap é da voz assim nunca foi escutado, né? A partir disso começaram a nos ouvir. Ô Rafa, qual que é o grande artista que todo mundo gosta, mas você não gosta? E vai dar briga, porque o grande artista que todo mundo gosta e não gosta é o Matuê. E aí, às vezes, Matuê, porque não gosto. Eu gosto muito mais da pessoa que é mais letrista. E tem algumas músicas dele que eu não caso muito. Mas tudo bem. Eu respeito a opinião de quem gosta, quem acompanha, quem defende. Mas é porque, assim, quem é mais boom bap sempre tem esse mais preconceito assim com trap. Agora que eu tô quebrando meu preconceito com trap. Mas é mais pelo som das minas, que eu acho que elas estão fazendo um trampo massa. Já dos manos, a maioria eu não gosto da cena do trap. Você acha que as mulheres vão alcançar, deveria alcançar um espaço maior no rap? O boom bap? Né? No rap em geral, tá ligado? Tipo, eu falo de oportunidade. Exemplo, tem ou poesia acústica. Hoje já até colocar até duas. Mas são 6, 7 homens e uma mulher. Tem o projeto que tem 5, 6 caras e uma mulher. Antigamente nem tinha. Aí eu quero saber o que você acha que as mulheres realmente, tipo, se estamos caminhando para isso, né? As mulheres alcançar todo o espaço no rap. Sim. Agora as mulheres, eu acho que eu posso estar errada, mas nunca tantas mulheres conseguiram ascensão dentro do rap como está acontecendo agora. Tipo a Julia Costa, do Queza, Tati Tracy, Bione, Drica Barbosa, tem as manas aqui também do Norte, a Rafa Militão. Então tem várias mulheres que estão fazendo um trampo foda mesmo. E sim, elas mereciam
ter mais espaço, porque mesmo elas fazendo um trampo muito bom em questão de letra, em questão de encaixe, em questão de flow, em questão de estruturação, em questão de marketing, elas não têm a mesma visualização, a mesma visualidade do que os manos que às vezes têm um trampo menos trabalhado do que elas têm, pelo fato de ser homem, por fato de ainda ter um público rap que acredita que o homem faz rap melhor do que a mulher. Ainda tem essa percepção. Já escutei de algumas pessoas falando, tá, é bom e tal, tem algumas manas e tal, mas eu acho que o homem rima melhor, a voz do homem é melhor, não. Então tem muito esse preconceito. Então acho que sim, as mulheres deveriam ter mais espaço dentro do rap, e é realmente discrepante o número de manos que participam de cyphers, de feat, em questão das mulheres. Inclusive, o último Poetas do Topo, a Julia Costa mandou um papo retíssimo sobre isso, né? Falando que fala sobre periferia, mas não inclui mulheres, fala sobre raça, mas não inclui mulheres, fala sobre desigualdade e não inclui mulheres. Então, essa coisa que você faz, e se hip hop é sobre igualdade, o que você faz nunca foi rap. Porque se a gente prega uma igualdade, ser antissistema e não tem incluindo as mulheres, pelo contrário, às vezes está tendo a discriminação sexista dentro do movimento, quer dizer que a gente está falando uma coisa e está fazendo outra. Porque se o hip hop é sobre igualdade, é sobre espaço, é sobre acesso à cultura para todas as pessoas, independentemente de quem seja, e as mulheres estão sendo excluídas, a comunidade LGBT está sendo excluída, então a gente tem que visualizar, ei, pera, se o hip hop é igualdade e eu não estou incluindo todas as pessoas, então eu não estou sendo igualitário. Então, assim, as mulheres deveriam ter mais espaço, elas estão fazendo um campo muito, muito massa. Não, sim, pô. Eu penso assim, como diz, já passou da hora, né? Ô, Rafa, qual que é o grande equívoco que as pessoas cometem quando falam de você? Como? Qual o grande equívoco que as pessoas cometem quando falam de você? As pessoas que eu trombo, a maioria assim, que eu encontro, elas sempre foram muito apoiadoras do meu trabalho, por ver que muitas vezes na roda de rima eu sou a única MC. Tem 16 MCs, 15 são homens, eu sou a única mulher. Então, as pessoas sempre incentivaram muito, tipo, vai mesmo, é necessário estar nesse espaço, você manda bem, não. Então, elas me veem muito como uma representatividade, né? Como uma mulher que está ali fazendo um trampo à massa, às vezes sendo até deixada de canto, né? Mas sempre incentivando os meus trampos e eu continuar. Então, eu acho que a maior palavra que elas falam é que eu sou uma representatividade, né? Que eu estou fazendo um trabalho de resistência. Sim. Ô, Rafa, qual que foi a pior experiência sobre racismo que você viu ao vivo na sua frente? Você pode contar pra gente? É difícil catalogar. Mas eu já passei por diversas, né? Por ser uma mulher negra. E eu acho que a que mais me pegou assim foi eu começar assim, tava indo comprar uma coisa na vendinha e alguém começou a gritar de longe, me xingando, tipo, cabelo de brambrio e nananá, e rindo de mim. E eu fiquei assim, eu acho que eu tinha 11 anos, então foi assim, a parte mais pesada, mas porque eu estava despreparada, mas já teve cena de eu ser excluída, de eu apanhar por ser negra, e nananã, muito nesse contexto escolar. Então foi a parte mais cruel mesmo para mim do racismo é quando você é criança, né? Porque ali você não está preparado, você não tem a cabeça, você não sabe nem, às vezes você nem sabe o que é racismo, né? Então é muito mais dolorido. E para mim, as cenas de racismo que eu presenciei e aí foram mais doloridas é isso, é quando é contra uma criança, porque uma criança ela é uma pessoa, né, indefesa. Ela não consegue se defender ainda. Ela ainda não tem uma mentalidade construída. Isso afeta muito na vida adulta.
Caramba, sobre isso, tem um amigo meu que me contou uma experiência que quando ele tinha na cidade, ele chamava um cabelo de bombril, eles jogaram ele dentro do rio, ver se o cabelo dele molhava, entendeu? Eu fiquei muito assustado com essa experiência. Eu falei, caramba, onde até onde pegou o preconceito? Eu nunca imaginei que poderia chegar nesse nível. E chega, né, a gente, há um tempo atrás, falando principalmente sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, na segregação racial, não só nos Estados Unidos, em vários outros países, aqui também, mas a gente falando realmente assim. Ô, Rafa, você chora, Rafa? Choro? Uhum. Ah, sempre. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu não tenho vergonha de falar isso, que eu sou muito emotiva. Então, às vezes, assistindo filme, escutando uma música que toca muito, não tem como segurar. Então, sim. Tipo, na verdade, todos nós somos humanos, né? Como diz, uma pessoa é uma rocha intransponível, né? Já dizia a frase. Rafa, se você pudesse voltar no tempo e encontrar-se a Rafa, uma menina de 8 anos, você com 8 anos de idade, se você pudesse voltar no tempo e encontrar você mesmo, você acha que ela sentiria orgulho da mulher que você se tornou? Eu acho que sim. Eu acho que ela sentiria orgulho, porque a Rafa de 8 anos também era muito sonhadora. E ela queria muito ter essa força de bater de frente mesmo. Sempre foi uma pessoa muito crítica. E eu acho que eu tô conseguindo, né? Ter essa força de correr atrás dos meus sonhos, das minhas metas, de tentar ter uma relevância social também, pensar no coletivo, participar de movimentos sociais, participar de construção de conselho de igualdade racial aqui no meu estado. E tudo isso eu acho que a Rafa de 8 anos ia se orgulhar. Até porque a Rafa de 8 anos queria muito se ver no espelho de fato. Eu tinha muita dificuldade de autoestima e de conseguir até me encarar no espelho por esse processo de racismo que eu passei na escola. E aí, agora, eu acho que ela vendo que eu tenho orgulho do meu cabelo, das nossas origens, eu acho que ela se orgulharia muito. E se você pudesse dar um conselho para ela, Rafa, qual conselho que você daria? Eu acho que eu daria o conselho dela ter um pouquinho mais de paciência na adolescência. Na adolescência realmente foi um pouco complicado para mim, né? Passar, ter mais cabeça, não ser muito impulsiva, não querer adiantar alguns processos, seja os processos de que eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a namorar com 13 anos. Se eu falasse para a Rafa de 8 anos, tipo, não namore na adolescência, isso aí é trauma, eu tenho que estar preparada para isso, escuta tua mãe. E eu acho que esse seria o principal conselho, ter mais, pensar mais, ser menos impulsiva, ter paciência, entender que essa fase vai passar. Na adolescência parece que tudo é tudo muito grande, tudo é um problemão, e no final não é. Né? Quando acaba a adolescência, a gente vê que todo aquele peso, todo aquele significado. Então, eu acho que eu ia pedir para ela ter um pouquinho mais de calma e saber lidar com o tempo. Como diz, é importante você ter paciência. Eu acho que daqui a 10 anos, tá? Aonde você quer estar? Eu espero muito que aqui a 10 anos eu tenha conseguido já ter feito mestrado. Eu tenho uma percepção que eu quero fazer doutorado, além de uma segunda graduação em Direito. Então, espero que eu já tenha cursado Direito, feito mestrado, feito doutorado, estar estabilizada no emprego. Eu agora estou estudando para concurso, né? Tá mais concurso, então tenha um emprego no concurso que eu goste, uma área que eu queira trabalhar.
E casinha, carro, acho que é mais tranquilidade, mas que eu nunca perca esse meu engajamento também nos movimentos sociais. Eu espero ainda estar atuante no hip hop, e não seja como MC, seja como produtora cultural, ajudando o movimento a acontecer, né? Então, esse é como eu me imagino daqui a 10 anos. Sim, você com certeza vai conseguir. Ô, Rafa, e hoje? Como que é a sua autoestima? Todos os dias que você se olha no espelho, você consegue se sentir bonita? Sim, até nos momentos que eu tô um pouco para baixo, eu consigo ver beleza. Não só de forma exterior, de ter uma pele bonita, o cabelo tá legal e tal, mas também interna, né? De estar conseguindo lidar melhor com os meus sentimentos, ter uma segurança melhor. Então, hoje em dia, eu considero que eu tenho assim, uma autoestima. Às vezes tá abalada, às vezes bate insegurança mesmo. Ninguém é de ferro, ainda mais com essa comparação em que a gente sendo bombardeado com vidas perfeitas todo dia pelo Instagram, né? Os momentos perfeitos, eu nem falo de vida perfeita, porque ninguém tem uma vida perfeita. Até a pessoa que posta a vida mais feliz do mundo tem seus momentos de tristeza, né? Então, eu acho que sim, hoje eu me considero uma pessoa que tem autoestima. Ô, bom, Rafa, eu tenho uma pergunta muito simples para mim te fazer, que só uma professora de história também poderia me responder. Então, vou te fazer ela, porque essa pergunta é simples, mas eu queria ouvir de você. Rafaela Pinheiro Souza, o que é a vida? Ah, isso aí pegou, hein? Eu escuto provocações também, já assisti. Eu acho que a vida é uma montanha russa. No questão de, às vezes você tá bem, às vezes você tá mal, às vezes você tá neutro. Então, ela é essa oscilação de emoções, de experiências e de descobertas também. A vida é um momento que realmente só você pode fazer. Então, ela é também um pouco solitária. Porque apesar de você estar no coletivo, ter família, ter amigos que te amam, nananã, no seu ímpeto, só você ocupa o seu corpo, só você reside o seu corpo. Então, a vida é uma oscilação, ela não é linear, é uma explosão de sentimento e é descoberta. É isso. Quando eu resolvi fazer o BSK do Respondila, eu senti muito fã do Bujan e falei, cara, eu tenho que trazer essa pergunta para mim, eu tenho que ver o que as pessoas pensam. E realmente até hoje são muitas respostas diferentes, mas realmente eu creio que tudo acaba dando também no mesmo caminho. Ô Rafa, qual que é a pessoa que mais te apoia na sua caminhada? Nesse momento está sendo meu companheiro, meu namorado. Ele me auxilia muito, tanto de ir comigo aos eventos, comprar minhas ideias, ajudar a levar as coisas, apoiar, incentivar, às vezes dar, né, uns puxão de orelha, tipo, calma, agora você tem que focar na faculdade, que eu tô no momento final da graduação, eu tô com as últimas 4 disciplinas, tô fazendo meu TCC, e às vezes eu quero abraçar o mundo e não posso. E aí ele sempre dá esse apoio e esse break, tipo, calma, agora não é o momento de você pegar outro projeto. Então ele é a pessoa atualmente que mais me apoia. É o que dizem, atrás de todo grande homem tem um grande mulher, e atrás de uma grande mulher também é importante ter um grande homem que faz isso. Né? Eu acho que também relacionamento também é muito isso. É um apoia o outro também nessas horas, né? Ter pai família realmente faz muitas coisas, que busca muitas coisas, quer fazer muitas coisas, apesar de ainda ser muito nova, né? Ligado? Mas busca muito, isso é importante. Rafa, a gente está quase acabando a live, a entrevista. Mas antes de acabar, tem alguma pergunta que eu não tenha feito? Ou algo que você não tenha dito, que você gostaria de dizer antes da gente encerrar? Um ponto é a gente. É, as redes sociais é uma ferramenta hoje em dia
muito necessário para a gente se conectar com outras pessoas, longe, seja familiares, amigos ou alguma pessoa que você admira, mas que ela não tome todo o tempo da nossa vida. Eu ultimamente estou me educando muito da forma de como eu lido com as redes, a forma que eu me conecto, a quantidade de tempo que eu gasto nas redes. Então, eu acho que a gente pensa um pouquinho como a gente está consumindo as redes sociais. Inclusive com essa questão da Meta, né? Falando que vai começar a diminuir a questão das verificações de informação dentro das suas redes, seja Facebook, Instagram, WhatsApp e tal. Então, a gente aprender a utilizar essa ferramenta que é a rede social é muito importante. Então, acho que esse é o conselho e uma coisa que a gente deveria se atentar. E, para finalizar, eu queria agradecer o convite. Realmente, assim, foi muito bacana para mim conversar com você, te conhecer, te acompanhar também agora aqui nas redes sociais. Parabéns pela sua iniciativa de estar se fazendo entrevistas. Você é rapper também, está dentro do movimento, pensando, e agora um colega de profissão, né, historiador, mais para frente. Aproveite, espero que você esteja gostando muito do curso. É realmente assim, um curso que quem já era meio desperto assim, é um curso que realmente tem o antes e o depois de dar de saúde. É isso. A história eu ainda estou na metade, você está acabando, mas é isso. É um processo, então a gente precisa, igual você falou, ter paciência. É um corre, nós estamos no rap. Rafaela, muito obrigado, Rafa Brett, grande por ter vindo aqui. Galera, se puder estar respondida com ela, Rafa Brett, acompanha as redes sociais dela, acompanha o corre dela, e é isso. Até a